Professor, posso só fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os convidados, que é o seguinte: se o senhor teria alguns, assim, dois, três, enfim, livros de processo ou não de processo, enfim, que mais marcaram a formação do senhor, que até hoje eles marcam. O senhor falou Bom, de como eu Kiovenda, falou de como eu disse, Calamandrei. não, tem outras áreas também. Eu é, li aquele volume quase que inteiro, aqueles 3 volumes primeiros, que eu me tornei amigo dele. Tem certas coincidências do Jorge Miranda. Viajei para a África há 30 anos atrás com o Jorge Miranda. Ele me deu o primeiro volume, depois eu comprei o segundo e o terceiro. Ele me deu na Universidade de Roma. Ele era o diretor nessa época. Isso foi há 30 anos atrás. Meu filho, o Rogério, era pequenininho, pô, tá? Eu devia ter 2, 3 anos. Nós fomos para Guiné-Bissau no encontro dos 7 países de língua portuguesa. Eu fui representando a Universidade de São Paulo lá. Uma experiência notável, para nunca mais voltar, porque o encontro foi na Guiné-Bissau, que é mais do que o inferno, né? E horror, horror, mas o encontro foi interessante. E então eu li o livro de constitucional dele, aprendi muito e tal. Mas assim, bom, a literatura em geral, até acho que eu tenho uma formação boa na vocabulário, de construção e tal, por causa do Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, para mim, é o segundo, ou melhor, está no mesmo patamar do Calamandrei. E assim como eu curti a obra, eu sei de cor, por exemplo, Os Irmãos Maia, O Crime do Padre Amaro, eu sei, assim, não vou falar que vou dizer de cabeça uma página aqui, mas eu sei a passagem, as passagens. Eu acho que em língua portuguesa, para mim, é um expoente. Não é que eu obrigo, mas eu incentivo muito meus filhos para ler o Essa de Queiroz. Até hoje eu falo ampla, ampla distribuição de abraços para vocês, né? Ou quando você vai na casa de alguém e a pessoa fala, você não quer se servir mais? Fala, não, estou amplamente repleto, aliás, estou plenamente repleto. Então, Essa de Queiroz. Uma maravilha, pô. E o Machado de Assis, quem não conhece a Capitu, não pode escrever, não pode se dar. O Rubião é que nem o Bolsonaro, só que o Rubião era mais inteligente do que o Bolsonaro. Quando ele começa no Quincas Borba, ele começa a achar que ele é o Napoleão. Eu equiparo duas pessoas com o Bolsonaro de hoje. O que vocês não conheceram era da minha infância, em Mojimirim, um menino que não batia bem, que era Bidula, eu não me lembro, não era Biduca, ele só andava no sentido do trânsito. Falaram para ele que ele tinha que tomar cuidado na rua, então ele só andava no sentido do trânsito, ele não andava na contramão. Completamente maluco. E achava que era o dono da cidade, que era prefeito da cidade. O Rubião, e depois mais da metade do livro, o Quincas Borba, ele é um homem, do Machado de Assis, é claro, ele é um homem ponderado, um homem sério que herdou uma herança. Depois ele passa a achar que é o Napoleão. Então, esses dois personagens, na minha memória, se equiparam ao Bolsonaro de hoje. Quer dizer, o Bolsonaro também ele acha que a Constituição é dele. Ele fala, ele não fala presidência, a presidência, ele não sabe o que é isso, mas ele não fala porque ele não consegue discernir. Não é um problema. Ele lê na Constituição que os poderes são independentes e harmônicos entre si, ele acredita naquilo da forma que ele quer acreditar. Quer dizer, então ele acha que não pode, ele não sabe o que é controle jurisdicional do ato administrativo, mas isso por falta de cultura. Quer dizer, como é que você vai explicar para uma pessoa o que é isso se ele nunca aprendeu bolhufas? Né? Então, é isso. Nós já sabíamos disso, só que não sabíamos que era tão ruim assim. Então, é uma coisa que nós temos que conviver com isso aí. É o tal negócio, escondeu, mas cesteiro que faz um cesto não faz um cento. Chega uma hora que você começa a conhecer o cara. Ninguém que é malandro esconde, sempre esconde. Por mais, é, por mais quando a pessoa embuste, assim, como é que fala? Por mais
me fugiu a palavra agora, enganador que a pessoa seja, era embusteiro que a pessoa seja, um dia você descobre que é isso nas relações de amizade nossa, em filme. Então, não, tá aí isso aí. Hoje ele tirou todo o véu que cobria e é isso, é uma judiação. Quer dizer, eu não sei o que é pior hoje, a peste ou o presidente, não necessariamente nessa ordem. É um horror. Professor Tucci, a gente acho que vamos partir para queria partir para a segunda parte do nosso encontro. Eu estou aqui no Espírito Santo, não estou querendo fazer o cara que vai puxar o debate técnico, não, porque a gente quer falar um pouquinho sobre o tema da causa de pedir, né? O tema, que foi o tema do seu. Não, tudo bem. Você vai fazer alguma pergunta ou não? Eu posso falar? Eu vou só introduzir o livro, mas, obviamente, a palavra vai estar com o senhor. Está todo mundo aqui com o livro do senhor, porque, com certeza, esse livro é obrigatório na estante de qualquer processualista. Acho que o senhor ele foi publicado em 93, já conta com 3 edições, né? De 2001 e 2009. Foi publicado pela Revista dos Tribunais, na coleção do Henrique Turi Libman. E curioso que ele não é nenhuma monografia vinculada, por exemplo, a um trabalho de dissertação, de doutorado, é uma monografia aleatória, entre aspas, né? Não tem titularidade, livre docência. Antes de falar do tema técnico, eu gostaria de perguntar para o senhor, professor Tucci, o que levou o senhor a escolher esse tema? O que o senhor enxergava nebuloso na doutrina? Um livro também, que é um livro da Letícia Vaca, que foi minha professora no curso de aperfeiçoamento no direito romano lá na Sapienza, e ela depois me mandou um livro, mas não foi pelo fato dela mandar. Eu, é claro, como advogado, sempre me interessei pelos elementos subjetivos e objetivos da ação. E aí essa Letícia me mandou um livro exatamente sobre... Não era um artigo grande, que ela escreveu em homenagem ao Orestano, que eu conheci o Orestano, ele estava aposentado, e eu cheguei a conversar com ele em 3 ocasiões, ele me ajudou com as fontes para buscar lá a história dos recursos e tal, ele tinha escrito L'Appello Civile, que é uma monografia monumental, e aí a Letícia me mandou esse trabalho dela, e eu vi como o tema era rico no direito romano e, sobretudo, o trabalho era de história do direito, um artigo. Ela me mandou a separata e que era muito interessante no direito medieval também. O livro não é, tanto é que ele não está citado no trabalho, mas quando ela fala da estrutura do processo romano, é que acabou me despertando. E aí eu fui presenteado, vamos dizer, com uma dessas coincidências também da vida, sorte, coincidência, como eu estava dizendo a vocês, de ter comprado o Redento, os comentários, tem só aqueles 3 volumes marrom do Redento, não, do Alório. E tem, tem 2 comentários excepcionais. Um do Fatsalari, que eu conheci em Roma, e o assistente dele, que ambos falecidos, o assistente é que escreveu sobre também a condana neles peso, atualizando a obra do Chiovenda, trazendo, e tem um trabalho sobre abuso processual em 2 volumes também excepcional, que é o Cordopátrio, que carregava a pasta para o Fatsalari. O Fatsalari era um homem arrogante, alto. Eu jantei na casa do Hélio Fatsalari, junto com um dos maiores juristas da Itália, que era o diretor da faculdade, falecido também, Mário Talamanca. Esse era um monstro. Ele me deu aula de exegese del digesto. Interpretação de alguns passos do digesto, em especial da compra e venda, e que era direito material, aí, a processo, quem dava era o Pugliese. Então, eu fiquei 18 dias em Roma com a minha mulher, e ela me ajudou um pouco. Eu levantei todos aqueles livros citados na síntese biográfica, todos os livros eu consegui nessa viagem, na síntese biográfica do
Um era o trabalho do Fazzolari, mas esse que eu estou me referindo meu Deus do céu. Do Franco Cordopatri? Não, do falando da causa de pedir. Eu vou lembrar já que são os comentários dele sobre os elementos da ação, causa de pedir e pedir. É o Tcherino Canova? É o Augusto Tcherino Canova, que morreu num acidente de automóvel. Morreu novo, né? Esse ia ser um grande processualista e tal. E todos aqueles livros que ele cita, do Bela Vites, e mais os que eu comprei, e que comprei por reembolso, viajando e tal, então eu tinha uma bibliografia excepcional. E o grande problema não era tanto da individuação ou da substanciação. Eu era influenciado pelo Botelho de Mesquita, que também foi um grande amigo, um grande professor, talvez um dos maiores de São Paulo. E escreveu sobre a motivação, a imutabilidade dos motivos, né, da sentença. É um belíssimo de um trabalho importante, num viés não tão dogmático quanto àquela literatura que se formou depois, no Código 73. E o Mesquita escrevia pouco, mas era extremamente preciso. Ficou um pouco agastado comigo, enciumado, porque eu não citei muito os livros sobre coisa julgada dele na minha tese. Chegou a cobrar de mim. Sabe que eu nunca... É sempre uma questão de temperamento. Não o culpo por isso, mas não foi. Você não pode ficar citando aquilo que não é pertinente. Pode ser maravilhoso. Eu sempre fui contra essa obrigatoriedade de você citar. Talvez você sendo examinado, orientado por alguém, é uma tendência política aí de você buscar fazer uma citação, é claro, por uma estratégia, uma opção política. Mas de eu ficar melindrado, porque o que eu não gosto é de cópia. Cópia é uma coisa... Eu cheguei a notificar ministro, eu tenho isso. Não vou falar agora, porque é chato, a pessoa está viva, e o professor Arruda Alvim sabe muito bem, porque recebeu cópia da notificação. Aí ele jogou a culpa na secretária dele. Tem desembargador do Estado de São Paulo que eu tenho notificação por cartório, dizendo que eu gostaria muito que o crédito fosse dado para mim na próxima vez, que eu me sentia muito honrado de ter usado meu livro A Monitória. Eu sou encrencado também, eu não deixo passar em branco. Eu tenho carta de um juiz de Campinas, que é aposentado hoje, que escreveu sobre duração razoável do processo e copiou meu livro Tempo e Processo inteirinho. E ele queria me pagar. Ele falava, eu não sei se eu tiro a edição ou pago metade dos direitos autorais do senhor. Eu falei, não quero nada. Só a sua resposta já foi suficiente para eu reconhecer o que o senhor copiou. Esse ministro, que foi ministro do STJ, as pesquisas que eu fiz alinharam esses temas sobre a motivação da sentença. E aí ele põe todos os artigos, que eu tinha um trabalho hercúleo, inclusive o trabalho alemão, uma monografia alemã sobre os fundamentos da sentença e tal. Ele cita tudo como se fosse dele. Isso que eu abomino. Por outro lado, e a resposta aqui vai para o Daniel, complemento da resposta, é muito difícil você aceitar a sugestão de alguém para escrever um livro. Porque tem que nascer, eu acho que o romancista também trabalha com a cabeça dele. Não adianta eu pedir uma obra, a não ser biografia, mas eu pedir uma obra ou falar, Frederico, escreva sobre isso. Eu sempre fui contra o orientador que impôs, inclusive com meus filhos e tal, impõe um tema. O que é possível é um pretenso orientando ou um orientando chegar e falar, olha, eu escolhi 2 temas, eu não sei se eu escrevo sobre intervenção do terceiro, mas eu também eu fiz uma pesquisa boa sobre ação rescisória. O que o senhor acha? Aí sim é um momento em que você tem como o seu confessor ali, o orientador, e o orientador geralmente faz umas perguntas e tal, e fala, você quer enfrentar uma coisa mais difícil ou mais simples, etc, etc.
Isso você pode opinar, mas dá. Quer dizer, professor, eu não sei sobre o que eu escrevo e tal. Isso é muito difícil. Então, esse livro sobre a causa do pedir foi escrito por essa. Eu demorei 10 anos para escrever a primeira edição. Aliás, eu sou péssimo, é um defeito muito grande, entre outros, que eu tenho. Eu tenho ojeriza por escrever segunda edição de livro. Eu cheguei e com um pouco de brincadeira e um pouco de seriedade. Falei, Mancuso, você está aposentado, né? Quanto você cobra para atualizar um livro meu, pô? É que é meu amigo, não levou a mal, mas é o tipo da coisa. Eu não sei fazer. Eu prefiro escrever outro livro sobre outro tema. Eu não gosto. Manuscrito hoje é impossível. Você fazer com aquela sobreposição dos programas que vêm da editora, aquilo já não consigo ler mais o que está no computador. Lê ainda com vermelho, verde, cor-de-rosa, balão. Eu fico, não dá para escrever. Não dá. Eu fiz a segunda ou terceira edição dos meus comentários para Saraiva. Tem um lugar lá que tem 2 vezes a mesma frase, porque é um balão desses aí que foi e tal, que eu vi depois. Então, esse livro da Causa do Precedente eu fiz com um capricho, assim como o meu livro sobre precedentes judiciais. Tem 3 trabalhos meus assim que não é que eu acho que são melhores e tal, mas é de curtir. Eu não estou falando uns de história. Eu estou com vontade de voltar da aula de história do processo na pós-graduação. Só que eu não acho uma alma que possa interagir comigo aí para fazer, enfim, seminário, mesmo da aula e tal. Isso me prende um pouco por conta de viagem também. Eu estou aposentado e tal. Agora, está surgindo uma ideia nova no cenário, não que eu vou fazer como regra, mas como exceção, eu posso estar, sei lá, em Paris e dar uma aula excepcional de... Não, estou falando sério, quer dizer, pego lá uma manhã e tal, dou uma tarde lá, que é manhã aqui, ou o contrário, e acaba me ajudando, não é? Fala, Rodrigo, não é? Quer dizer, uma coisa... É o Rodrigo Luca, estou brincando com ele. É uma coisa que se tornou viável, é fruto da pandemia. A gente tem que extrair alguma coisa boa da pandemia. E eu estou virando já gostava muito, mas um testador de vinho excepcional, porque eu toda hora estou mexendo com vinho aqui. Ajuda muito, né? Mas o livro, A Causa de Pedir, eu estava dizendo 3 livros, A Causa de Pedir, o Precedente como fonte de direito e os limites subjetivos da sentença, os limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada, que são coisas diferentes, são fenômenos diferentes, evidentemente. E, às vezes, a pessoa lê e ainda não consegue entender. Alunos meus de pós-graduação. E aí eu tenho que explicar. Uma coisa é a eficácia da sentença, essa atinge terceiro, e a coisa julgada, que é exclusiva entre as partes. Se, porventura, extrapola, a parte tem mecanismo jurídico para se insurgir contra ela, até na hipótese da inconstitucionalidade declarada depois. Aquela súmula 343 não se aplica em matéria constitucional. O Supremo hoje está voltando um pouco atrás e tal. Mas aí não é problema de relatividade, é que o juiz se fundou numa lei natimorta, numa lei que contrariava o próprio contexto jurídico. Altamente discutível. Marinoni é veementemente contra essa situação, porque quebraria a segurança jurídica. É um tema que ainda eu pretendo escrever alguma coisa, mostrando também que uma coisa é eficácia, outra coisa é da sentença, outra coisa é a própria coisa julgada, a imutabilidade do conteúdo decisório da sentença, o sabor do Zé Inácio Botelho, o saudoso professor Zé Inácio Botelho de Mesquita. Mas é um livro que eu fui enriquecendo por conta das alterações sob a perspectiva da comparação jurídica. Por isso que eu escrevi a terceira edição. Aí eu fui para o Common Law e tal, mostrando o que é mais importante. Aí vem a noção do processo integral
e o processo parcial do Carnot. Você ter a substanciação, quer dizer, adotar a teoria da substanciação, e aí o processo ele tem uma estabilização mais precoce, ou você permitir, por conta da economia processual, que todas as demandas e todas as exceções possam ser deduzidas até uma fase mais adiantada do processo, para que esse processo se torne um processo imaginariamente integral, substancialmente integral, ou seja, há de dirimir todas as pendências sobre uma mesma circunstância negocial por uma única sentença. É um desafio, é um tema que convida muito à reflexão, sobretudo se nós examinarmos sobre a perspectiva, como eu disse, da comparação jurídica, vendo as nuances, como que a Itália foi indo e voltando, indo e dando um passo, como Portugal também, ora amplia o objeto do processo, ora... O que eu tenho nítido, muito nítido, depois de muito tempo, é que o objeto do processo, aliás, toda essa polêmica surge porque um autor alemão que inspirou o Schwab, o professor Arruda Alvim trabalha com esse autor alemão, que me foge também o nome, embora eu tenha lido o artigo de direito de família. Ele escreve o objeto no Streitgegenstand em Familienrecht. Ele escreve no direito de família, porque o direito de família, o núcleo fato do direito de família, é diferente do núcleo fato no direito das obrigações. Tanto é que é aquela história. Eu entro com uma ação alegando que a mulher do meu cliente me contrata, eu faço uma inicial na qual ele alega que ele quer o desfazimento do casamento, do vínculo matrimonial, por conta do adultério. Mas não fica comprovado o adultério. Não fica. Mas fica comprovado. Fica comprovado. Um outro aspecto, o abandono do lar, por exemplo. Ora, se a parte se defendeu, se aquilo não é surpresa, não é? Um exemplo clássico, eu já falei isso em aula, vem de um acordo que está citado desde a primeira edição, salvo engano, no meu caso de pedir, do ministro Astor Rocha, em que ele dança o samba do crioulo doido com propriedade. Talvez a expressão não seja bem essa, mas ele pula miudinho para julgar procedente uma rescisão, uma ação rescisória, julgar procedente a ação rescisória, numa investigação de paternidade, em que o exame não tinha sido feito aquele exame mais mequetrefe do passado, que era a DHL lá atrás, e depois é feito, depois de julgado, anos depois, é feita a prova, antes era 5 anos da rescisória, feita a prova pelo método mais moderno, que é comum hoje, que é o exame de contagem genética de cromossomo. Esse que nós falamos aí comum, como é que é o nome do exame? DNA. DNA. É DNA, faz DNA e tal. E aí, é evidente que era repetição. Não era ação rescisória nada, era uma outra ação de investigação de paternidade ajuizada pela mesma pessoa com uma prova nova. É evidente que é a mesma ação. A improcedência estava sepultada, a coisa julgada sepultada. E não se discute. Daí ele vem dizer que, diante da nova causa de pedir, que nova causa de pedir na ação de investigação de paternidade é só a conjunção carnal, que não tem outra forma. Está parecendo história para boi dormir, pô. E está certo, porque aí foi uma tentativa de fazer justiça, entendendo que era uma outra demanda. A demanda era a mesma, havia uma simetria entre os elementos subjetivo e objetivo da demanda, é indiscutível. A mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Só que o direito de família permite, pela natureza da circunstância, pelos valores em jogo, do que uma ação de cobrança.
de um valor. É muito interessante isso. E essa perspectiva não foi estudada aqui no Brasil ainda. O professor Arruda Alvim trabalha um pouco naquela tese de livre-docência dele brilhante tese sobre esse tema, um dos melhores já escritos, se não o melhor, sobre denunciação da lide. E ele não trata só da denunciação da lide, ele trata da denunciação da lide circunstancialmente, porque é uma obra magistral em que ele traz uma doutrina sobre muitos temas e de uma forma muito profunda. É uma obra pouco conhecida, né? Depois ele repete uma parte no curso, tudo só antes do Código 73, isso, pouquinho antes do Código 73. É interessante. Eu tenho muita admiração pela doutrina, e vocês hoje fazem parte dessa afirmação que eu estou fazendo, da doutrina que se formou depois do Código de 73. Que foi a melhor época, eu diria, da doutrina brasileira. Eu sou um pouco avesso à quantidade de livros desnecessários que é escrita hoje. E muito livro que não havia a menor necessidade de ser escrito. Mas isso me parece, da minha parte também, uma crítica muito generalizada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas são esses livros que é mera repetição, né? Mera repetição, sem reflexão. Livros que não trazem nada de novo, fazem o autor ficar conhecido. Nesse particular, ele não tem, todo mundo tem que ter um lugar no céu. O livro se tornou muito barato de confeccionar hoje, não se gasta mais com estoque, né? Com o local para estocar. Então, são outros tempos. E aí a importância de uma orientação. O papel do orientador é separar o joio do trigo. E, às vezes, eu vejo em seminário, na aula de pós-graduação, que o seminário é feito, tem toda a pertinência, o livro do regente da cadeira, dos regentes da cadeira, a pessoa nem cita o livro dos regentes. Vai falar, eu já não tenho mais cuidado para assim, olha, ficou faltando a citação do meu livro. Isso é muito cabotino, em primeiro lugar. E outra coisa, se a pessoa está participando de uma universidade boa, de um curso sério e tal, o orientador, que oriente. Se é orientador meu, eu abaixo a nota, pô. Mas nem no seu orientador você vai estar. Cita para criticar, pô. Cita, mete o pau, tá errado e tal, mas cita. Né? Olha, isso é falta de orientação, né? Falta de orientação. Professor, eu queria saber, nesse livro o senhor constrói, né, a partir de um estudo histórico e comparado, um conceito adequado de causa e pedir e dialogando com toda a doutrina que tinha se formado. Eu queria que o senhor falasse sobre, hoje, o livro do senhor anterior, o CPC 2015. Eu acredito que não mudou nada o código. Mas eu queria ouvir do senhor, qual é o conceito de causa e pedir e como é que a gente coloca isso no contexto? É um tema, claro, que segue a legislação, mas ele é um tema universal. Há temas que são universais, quer dizer, a legislação ou ela permite uma estabilização e um princípio da eventualidade mais flexíveis ou não. Então, por isso que aquela discussão de 4 décadas na Alemanha foi abandonada em época moderna. Por quê? Porque ficavam discutindo, assim como nós perdemos muito tempo discutindo natureza da ação, da jurisdição e quejando, eles ficaram discutindo o que era melhor. Não é questão de ser melhor ou ser pior, é questão de opção legislativa. Não alterou, nós continuamos com a substanciação hoje, com a substanciação, e depois vem um ilustre desembargador de São Paulo e fala, não, mas na arbitragem. Não, o que tem? A arbitragem é mais rígida ainda, a substanciação, porque o termo da arbitragem você não pode ficar inovando. E você tem como contraponto um artigo importante, 2 artigos do Código são importantes, o 9º e o 10º, meu amigo. Quer dizer, eles têm um freio ali mais do que nunca. Quer dizer, o nosso sistema hoje é um sistema rígido. Quanto ao princípio rígido de formação do objeto litigioso. Por outro lado, você tem um sistema, e nós podemos conviver, como Portugal conviveu, hoje não é mais assim, com um regime de preclusões mais aberto, como é o nosso. Aí fica toda essa briga, se cabe agravo daqui, se não cabe agravo dali, meia grávida, meia não sei do grave.
porque fica, não, mas não, tem que ler, como é que a ministra Fátima coloca lá, não, não é taxativo. Taxatividade mitigada. Isso é uma bobagem fenomenal. Tem que ver se a preclusão machuca ou não, pô. É isso que tem que ver. Quer dizer, aqui pode ficar precluso, vai trazer prejuízo ou não. É uma coisa assim de mitigada, preclusão mitigada. Isso parece negócio da meio grávida. Né? Não tem. Ou é ou não é, pô. Não tem. Professor, e tem processo ali. Peraí, se fosse bom, o Código 39, nesse particular, teria sido o melhor código do mundo. Eu estava lá. O que tem, é o Moacir Lobo da Costa falando, o que tem é que acabar com Portugal conseguiu isso, com agravo do instrumento, e ter uma petição para o tribunal, sem forma e figura de juízo, como o STJ tem usado hoje, em caso de emergência, para dar efeito suspensivo no ato processual. Fica esse eco aí de agravo para cá, agravo para lá. Eu fico com ódio da gente que agrava muito. Vou sustentar, não sustenta. Julgamento virtual. Bom, mas o advogado não pode participar. Ah, não, mas dá nulidade. É uma zona, pô. É uma zona. E os portugueses se livraram disso. Para que ficar esse monte de agravo? Portugal tinha 12 tipos de agravo, aqui tem 8. Sei lá quantos tem. Quer dizer, pô, mas na falência, quando quebra na falência, pode. É lógico que tem que ter, não. Como é que vai? Toda sentença que todo procedimento que tem fases processuais que se ultimam com decisão, evidentemente que para a sentença isso, e, portanto, você tem que ter recurso próprio para dar ensejo a uma segunda fase escorreita de vício. Isso acontece na ação. Agora, como não é mais prestação de contas também, é a ação de oferecer as contas. Eles vão mudando o nome, mas é tudo a mesma coisa. Pois não, Eli? Quem que ia falando? Eli. É que o senhor estava falando da taxatividade mitigada, que era uma grande besteira. Acho que a maioria de nós aqui, ou todo mundo concorda, e tem processualista que se orgulha de ter sido o pai da ideia, né? É bobagem. Mas isso que eu estou falando é trocar, é ficar querendo. Tem um monte de negócio. É hoje, Daniel, que eu briguei com você e tal. O cara vem querer inventar esse negócio processual. Eu já falei com o meu amigo Cabral. Isso existe, mas tem uma coisa, é você flexibilizar o procedimento e deixar que as partes, de uma forma mais clara, estabeleçam alguns prazos. Isso pode ser uma coisa. Qual que é o grande problema? Se eu fosse escrever um livro hoje, qual que é o grande problema? O problema nosso é que não há vontade política para agilizar o curso do processo. E vontade política para diminuir a banalização de demanda. Por quê? Porque essas agências regulatórias não regulam nada. Nada. Elas foram criadas em 8, hoje são 30, no governo Sarney. Se o nome dela é agência regulatória, é para regular as relações entre os atores de determinados segmentos econômicos da sociedade. Seguro-saúde, transporte rodoviário, transporte aéreo, remédio, papapá, tudo isso. Tem que tirar do fórum isso. A empresa tudo. Nós somos palhaço, porque nós somos contratados geralmente por amigo. Todo mundo que é juiz perde mala vem comigo no departamento. Eu advoguei para todos eles. O Marcato, o Bedac, o Carmono. O Carmono, quando é para ele fala, não, só faço arbitragem. Cai tudo para mim, tudo no meu escritório. Isso aí. Eu não reclamo, então eu já levei cheque já em jantar para o Marcato, para o Carmono. Ganhei aqui cheque de levantamento judicial que eu fiz e tal. Muito bem. Não pode ir para o judiciário. Assim como o executivo fiscal, quer dizer, o judiciário vira exator, cobrador de outro poder da administração. Não pode ir para o judiciário. Sim, eu falo que nós somos palhaços, porque você entra com a ação já sabendo já o resultado, já sabe o valor. Olha, aqui
o voo atrasou, perdeu o casamento em tal lugar, vem aqui pedir 10 mil, 10 mil é muito, dá 7 mil. E não pode judicializar isso. O cara tinha que tirar a empresa do mercado. Às vezes nós vemos essas empresas de seguro, seguro-saúde e tal. Não está coberto. O cara tem a guia lá, a interna, para pôr uma prótese no joelho. Chega lá, puta no hospital bacana e tal, a prótese não está incluída. Pô, mas se a prótese não está incluída, vai fazer o seguinte: pega a parte de baixo, do joelho para baixo, entrega para o cara e fala, ó, quando o seu plano, o senhor traz de volta aqui. Quer dizer, daí tem que entrar ou com a indenização ou com uma obrigação de fazer para que inclua a prótese. Isso aí é palhaçada, isso, pô. No dia a dia nosso é isso, pô. É descumprimento puro e simples. Então, todas essas questões que nós procuramos inovar é outra coisa. Como é que é? É o princípio. Isso está lá no artigo novo, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi. O princípio da prioridade do julgamento de mérito. Não, Pedro Bob, não. A gente entra com uma ação que não é para julgar o mérito. É lógico que o juiz tem que priorizar o julgamento de mérito. É claro que ele tem que priorizar. Agora vem lá o professor, meu amigo, até me mandou uma notícia horrível que saiu no Jornal de Lisboa. O meu amigo antigo, o professor Miguel Teixeira de Souza. Miguel Teixeira de Souza com S, não com Z, assim que ele se apresenta. O Miguel Teixeira de Souza escreveu um baita de um artigo lá sobre esse título que eu falei aí, a preponderância, a primazia do julgamento do mérito. O que ele fala nem do direito romano tinha isso. Quer dizer, você entra em juízo para ter satisfação, pô. É lógico que o juiz. Então, a rigor, o processo não tem novidade. O que tem é uma dogmática mais expressiva, mas nós temos que separar do negócio processual aquilo que eu bifurco. Uma coisa é um negócio propriamente processual. Agora, quando as partes celebram um negócio propriamente, por isso que eu separo, não é, Daniel? Eu falo, um negócio jurídico, que é uma transação, que o Pons de Miranda já falava faz milhões de anos, tinha no direito romano a transação, não tinha uma confissão, mas a transação daquele pacto, daquele acordo que as partes fazem, que é muito comum na arbitragem. O calendário, são coisas completamente diferentes aí. Um é um acerto da mobilidade do procedimento, do desenvolvimento do processo. A outra é o negócio que é feito entre as partes no plano do direito material que precisa do processo para ter eficácia satisfativa ou eficácia executiva. Esse ato do juiz empresta essa eficácia que as partes não podem dele. As partes não têm esse poder, assim como o árbitro não tem. Você precisa sempre do braço secular da jurisdição para poder invadir o patrimônio. Isso às vezes eles discutem. Tem árbitro que acha que ele tem esse poder de invadir o patrimônio. Não tem esse patrimônio, porque ele tem o poder de dizer o direito, mas não de executar o direito. Às vezes há uma outra medida. O máximo que o árbitro pode colocar é uma sanção pecuniária, mas não mais do que isso. Então, eu fico um pouco preocupado, e não é questão de velhice, não, é questão de observar o fenômeno processual. Não tem muita ficar discutindo. Por exemplo, eu me lembro da tese de doutorado, que é uma bela tese do Lucas, ele leva um problema que é um problema novo, é um problema dogmático novo, e não precisa ser sempre novo, mas ele convida a reflexão, não é que ele está repetindo, que nem toda tese precisa, a rigor,
em trazer uma novidade. Desde que a tese contém aqueles mesmos elementos estruturantes, mas chegue a uma conclusão firme, dentro de um contexto, ainda que não seja nova, vamos dizer, mas dá um enfoque original e tal. Então, aí sim. Professor, se me permite só uma parte. Não. Claro. Rapidamente, gostei muito da fala do senhor, concordo com tudo que o senhor falou, e acho que até esse problema que o senhor está observando agora, a gente já chegou a comentar, em particular, tem se valorizado muito no processo civil brasileiro trabalhos que inovem, e muitas vezes a inovação ela não é interessante. Não se valoriza, não tem se valorizado a pesquisa, né? Muitas vezes a tese ela vai ser uma tese importante pela pesquisa que é feita. Claro. E não pelo resultado que chega, ou pela uma proposição totalmente nova no sistema. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito importante, né? A gente valorizar a pesquisa que é desenvolvida. Você vê, eu tive que dar um parecer aí no caso de coronavírus já, um caso bacana das empresas de energia que deixaram de pagar, notificaram a distribuidora que não iam pagar e tal. Então, está dizendo que não se aplicava a força maior nesse caso e tal. E comprei aquele livro do André Schreiber, que é a tese de titular dele na UERJ, o dever de negociar. Quer dizer, não tem propriamente um dever, mas ele mostra ali para problemas éticos e tal. Então, é um enfoque daquilo que nós sabemos, mas totalmente novo, uma coisa super interessante, bem pesquisada, né? Eu encontrei até isso, quem está na aula lá sabe, está fazendo a pós-graduação, o Gustavo até foi atrás também, de alguns livros e artigos interessantes. Aquele de 1916, Gustavo, da Harvard, que você fez a gentileza de me mandar, eu já tinha conseguido também na internet. Os efeitos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, nas relações contratuais, né? Sempre tem alguém que se preocupou com esse problema lá atrás e tal. Muito interessante, por exemplo, as empresas de carvão na Segunda Guerra, as fornecedoras de carvão, tiveram nas suas relações negociais a possibilidade de delegar o descobrimento de contrato por força maior, porque o Estado requisitou para as indústrias bélicas, a Inglaterra requisitou toda a produção de carvão. Toda a produção de carvão. Então, a prestação se tornou impossível aí. E a base do negócio, consequentemente, é rompida também. Um outro caso de um precedente já nos Estados Unidos, o cara alugou a baita de um imóvel numa das avenidas principais, eu não me lembro agora se de Michigan. Bom, de uma dessas cidades, ou de Seattle e tal, a concessionária veio a Segunda Guerra, diminuiu muito a venda. E aí ele notificou o locador, dizendo, não dá para eu pagar. É um acórdão super interessante, não dá para eu pagar o aluguel, e caiu a venda. Isso é problema do risco. O aluguel vai ser mantido, porque é um problema do risco aí que você... Quer dizer, a guerra por si só não é causa, são as consequências da guerra. Nesse parecer meu, eu disse que não há nexo de causalidade entre a aquisição adiantada da energia e a pandemia, mas há um nexo de causalidade entre o ato do príncipe, que foi o fechamento do shopping, que são coisas diferentes, e o fornecimento contratado já de uma energia. O problema é que a energia não estoca. Então, aí nenhuma parte não tinha nenhuma prestação mais vantajosa em detrimento do outro que vai sofrer o prejuízo. Eu concluí, acho eu, que de uma forma interessante, porque você só revê o contrato quando, até a letra, eu não me lembro mais o artigo do Código Civil, quando há uma desvantagem muito grande de uma das partes e uma vantagem também muito significativa da outra parte. Agora, quando as duas partes perdem, você vai rever o quê? É complicado isso, muito complicado. Professor, eu tenho uma questão, voltando um pouquinho ao que o senhor estava falando sobre as convenções processuais e também falou de arbitragem.
que diz respeito ao Iura Nova Escuria e a aplicação do direito no processo civil. O novo código, ele traz um dispositivo que, quando trata do saneamento, ele permite que as partes estabeleçam as questões jurídicas relevantes do processo. E muita gente vê nisso uma flexibilização do Iura Nova Escuria e uma, talvez, disponibilidade jurídica que as partes teriam e que poderiam impor ao juiz. Eu gostaria de ouvir do senhor qual é a sua opinião sobre isso, ainda mais porque o senhor falou de arbitragem, e em arbitragem isso evidentemente é possível, mas no processo judicial, como ficaria? Você não pode interpretar, Rodrigo, é muito bacana a sua indagação, mas tem que ver com Grano Salles isso aí. E não é bem uma postergação, eu acho, do Iura Nova Escuria, porque você não pode impor ao juiz nem as partes, quer dizer, as partes, mesmo de comum acordo, mudando a regra do jogo. Quer dizer, é uma questão aí de limitar aquilo que vai ser objeto da prova, limitar algum tempo processual, mas não dizer, olha, não, essa parte do código, às vezes pergunto, essa parte do código o senhor não aplica, ou não aplica essa norma de incidência. Isso é fundamento jurídico, o juiz não pode deixar de aplicar o direito por vontade das partes. A justiça é um conceito supra-processual que o juiz está obrigado a cumprir. Eu examino aliás, essa discussão veio à baila no exame do meu orientando. Aliás, não é mais orientando já há tempo, mas é da tese de livre docência do Suaray. O Suaray é que vai publicar agora a tese dele sobre... Está muito boa, eu não fui da banca, o Bedak que presidiu a banca, eu já estou aposentado, e, sobretudo, tinha sido meu orientador e tal. O concurso de livre docência é melhor que o outro faça, porque aí é concurso na acepção da palavra. Potencialmente poderia ter outro candidato. Então, tem até casos precedentes na USP, não propriamente na Faculdade de Direito, de impugnação de examinador pelo outro concorrente, mas no concurso de titular, quando eles escreveram obras ou coordenaram livros em conjunto e tudo mais, tem gerado um certo problema por conta de uma potencial parcialidade. Mas o fato é que o Suaray enfrenta essa questão e coloca, eu me lembro de nós termos conversado sobre isso, eu ajudei, eu não ia ser da banca mesmo, dei alguns palpites mais aprofundados, essa questão de que, ao ensejo do senador, as partes podem regulamentar, podem estabelecer, vamos dizer, alguns critérios de prova e alguns limites quanto a até inverter a ordem da colheita da prova e tal, mas não influir quanto ao objeto posto e estabilizado do processo. Eu defendo que, mesmo na arbitragem, isso não é possível, porque senão você altera, tem que estar pré-estabelecido isso. Isso pode servir, inclusive, para fraude a terceiro, como você vai mudar o procedimento depois. É muito complicada essa questão, mas ela deve ser interpretada, como eu disse, com Grano Salles. O que significa isso? Dentro do ambiente estabelecido ab início. Quer dizer, você não pode coartar, abrir mão de determinados direitos. Você pode abrir mão de determinadas quantidades, mas não da qualidade do objeto do litígio. Professor Tucci, antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui. Não tive a oportunidade de ser formalmente seu aluno na pós-graduação, porque quando eu cursei, o senhor estava na diretoria, então não ofereceu crédito, mas sou aluno e um grande admirador das obras, tem importância enorme para mim. Ligado a essa pergunta do Rodrigo, se possível, gostaria de ouvir um pouco o senhor, tem tudo a ver com causa de pedir, mas há uma ideia de que no controle de constitucionalidade a causa de pedir é aberta, ou seja, o Supremo pode adotar qualquer fundamento para poder julgar as ações diretas e as ações declaratórias. Enfim, isso me preocupa um pouco com a exacerbação dos poderes do Supremo e os reflexos que isso vão causar lá na coisa julgada formada no controle. Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, seria bem bacana também. Antes de passar a palavra, eu quero só destacar aqui essa obra aqui do professor Tucci,
onde ele aborda, entre outros temas, a decisão de saneamento também aqui. Ó. Mas ela é mais linear, não examina patologia ou essas questões mais profundas, é mais assim, superficial para estudante mesmo, em tom de comentário. Eu estava começando a responder, o Lucas me chamou a atenção, é a questão... O controle de constitucionalidade. Não, então, é a tese, estava lembrando o nome dela, é a tese, é a dissertação de mestrado da Ludmila, da doutora Ludmila Avocati Galvão, casada com o doutor Tarcísio, ministro do meu amigo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E o título é orientada pelo BEDAC, é a causa de pedir nas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu acho que, bom, o dia quase que eu me agarrei com o Fred no aeroporto, já faz um ano e pouco e tal, e as coisas mudaram muito, né? Quer dizer, falar em objetivação, como é hoje, do recurso extraordinário, lá é outro, você tem que fazer outro curso de direito para entender o fenômeno do Supremo Tribunal Federal, que é um locus onde eu advogo muito mais no STJ do que o Supremo. Mas essa questão da causa de pedir aberta, eu entendo por conta do controle do dever institucional do Supremo de fazer. Eu não veria, assim, uma surpresa se fosse uma causa entre o Tito, né, o Tício e o Núncio, e aí nós podemos falar que cerceou a defesa e tal. Mas nesses processos de controle objetivo, não tem parte propriamente dita, né? É como o meu pai dizia, o processo penal. O processo penal nunca pode ser identificado com o processo civil, porque a liberdade jurídica do réu é o fim colimado tanto pelo órgão acusador, em tese isso, né? Quanto pela defesa, ou seja, o Celso de Mello, que inclusive me honra muito, ele cita muito meu pai, foi aluno do meu pai, sempre tiveram uma relação muito boa, é o status libertatis, e tanto a acusação quanto a defesa buscam o status libertatis do acusado. Mutatis mutandis, as regras do processo civil individual não se aplicam dogmaticamente para o processo, porque os pressupostos são outros e tal, para o processo de cunho objetivo, que tem a tramitação obrigatória lá pelo Supremo Tribunal, e secundária nos tribunais, dentro dos limites do controle de constitucionalidade também objetivo, que é feito pelos tribunais de justiça. O fato e eu sou muito contra também, em tese, isso é uma questão de geração. Meus professores, por exemplo, jamais, isso aí seria assim uma excrescência jurídica, me perdoem a palavra, você falar no recurso repetitivo que vai decidir a sorte do seu recurso aqui embaixo. São coisas assim que eu vejo inconstitucionalidade nisso, mas eu não saio proclamando por aí, porque eu entendo aquilo que eu estava falando para vocês, a razão última. O processo, como não há vontade política, eu não fechei meu raciocínio, não há vontade política para agilizar o processo, nunca houve. O que eu queria, quando comecei a falar isso, é me reportar uma passagem magnífica, logo no começo daquele livro, sobre a justiça na Itália, no século XVIII, do Tarufo, que foi traduzida pelo Mitidiero e incrementada, acrescentada pelo Mitidiero aqui, que é a história do direito processual, é a história da luta contra o tempo. Nós, processualistas, sempre, hoje, mais do que no passado, presos pelas determinantes do devido processo legal, nós temos que procurar um atalho para agilizar a marcha do processo. Esse que por isso que eu disse, o processo, a busca, a menina dos olhos do processualista hoje,
é procurar vertentes que precipitem no tempo a satisfação, mas dentro do devido processo legal. Então, é por isso que vem todas essas construções que são interessantíssimas, a ponto daquele artigo 333 do Código de Processo Civil que foi vetado e que eu levantei uma bandeira agora. Eu era veementemente contra o processo autoritário, que você entra com uma ação e depois as pessoas que quiserem vêm na sua ação. Isso para mim assim, é melhor parar de advogar com isso. Quer dizer, vem um outro no seu processo privado, porque interessa para ele. Não tem cabimento o negócio. Então, tem limites. Tem limites. São os postulados das garantias processuais que determinam esses limites, não seria uma panaceia, né? Uma panaceia. Nós já temos um contraditório invertido em muitos casos. Tudo bem. E aí, Marinoni já preconizava isso há muito tempo. Quer dizer, é uma forma de você contemporizar o dano de indução processual. Então, foi essa a minha aula essa foi a minha última aula de pós-graduação da quinta-feira passada. Que Ovenda, de uma certa forma, ele intuiu esse dano e aí, então, uma espécie de antecipação de natureza cautelar, mas, na verdade, era satisfativa. E depois, pouco mais tarde, em 1936, é que o Calamandrei vai às últimas consequências quando ele escreve aquele livro, Introduzione Sistematica dei Provvedimenti Cautelari, que é uma maravilha, mas ainda não é. Ainda está muito longe da dogmática moderna. Daí é que o Próprio Pisani, 40 anos depois, é que escreveu definitivamente separando a tutela de urgência da tutela cautelar, ou a tutela satisfativa antecipatória da tutela de natureza cautelar, né? E que o BEDAC continua, e eu tenho uma crítica muito grande, que o BEDAC continua nesse aspecto, ele continua ainda calamandreiano. E o Calamandrei, naquele momento que ele escreveu, ele deu um grande passo, mas estava ainda incompleta a teoria dele, porque o BEDAC entende toda vez que há tutela, aliás, cognição parcial, há cautelaridade. E eu sou muito mais ovidiano na linha do próprio Pisani. Eu separo a cautelaridade da antecipação pura da tutela da evidência. Quer dizer, são coisas, a meu ver, que não se confundem, embora em ambas exista a parcialidade da cognição. A cognição, nesses casos, não é completa, como dizia Ovenda. Não é exauriente, como os modernos falam, né? Professor Tucci, fazendo aqui, acho que está todo mundo pensando a mesma coisa, que a conversa está interessante demais. 2 horas já, eu quero... Está interessante demais. Eu ia falar justamente isso. Está todo mundo se divertindo pra caramba, está todo mundo abrindo um sorriso sempre que o tema muda e tal, então eu gostaria de... outro dia aí, com prazer. Quero encaminhar essa nossa conversa para o fim, fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui também quer fazer e quis fazer quando a gente conversou, quando a gente soube que o senhor ia participar da nossa brincadeira aqui, todo mundo teve a curiosidade de saber disso, que é a respeito do interesse do senhor por história do processo, por história de forma geral. Quando a gente estava falando sobre, olha, logo mais tarde vamos todo mundo entrar no Zoom para falar com o professor Tucci, eu lembrei de uma coisa interessante e falei para o pessoal aí, que eu entreguei meu livro para o senhor em uma determinada oportunidade e anos depois eu fui comprar o seu exemplar do CPC comentado e o senhor abriu. Peraí, o senhor falou assim, abriu, folheou a página e falou, você está citado aqui, hein? E eu falei, que memória e que sensibilidade. Aí alguém do grupo comentou, que memória? Isso não é nada, ele vai te dizer o artigo do... Eu estou perdendo um pouco. Eu só lembro, por enquanto não esqueci o nome da minha mulher ainda. Mas a gente vai perdendo, uma pena isso, uma pena. Eu tinha muito mais presente. Por isso que, às vezes, no meio da aula, eu falei, Heitor, me ajuda. No passado, eu lembrava até de página de livro. Meu pai tinha também uma memória fotográfica. Agora, é uma memória voltada para aquelas coisas úteis, né? Porque é uma exceção.
você ficar lembrando. Hoje é tudo muito fácil pela internet, artigo do código, essas coisas que eu sabia também antes. Mas o meu gosto pela história tem um aspecto mais estratégica do que propriamente pessoal. Ou ela é mais impessoal. Professor, eu quero agradecer por essa conversa muito rica. Agradeço. Eu quero dizer aqui que eu tenho Fred teve que sair, ele deixou aqui um abraço para o senhor, mas eu quero dizer aqui... Ele foi assistir novela, está na hora da novela já. Eu quero dizer aqui, em nome, com certeza, de Guga e de Daniel, a gente já conversou sobre isso antes, que a gente tem muito orgulho de sermos discípulos seu, de termos você como mestre. E agradecer por essa oportunidade aqui. Acho que tenho certeza que todo mundo vai gostar muito desse bate-papo muito franco, cheio de conteúdo, muito interessante, muito mais do que o processo. Eu me abri da forma, vocês podem estar certo, porque eu procurei ser a pessoa mais sincera e com vocês aqui. Eu não fazer média com nenhum de vocês, quer dizer, até detalhes que eu não pensava que fosse tocar, toquei, porque eu fui provocado pelo Schmidt. Mas muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço aqui em nome de todo mundo. Esse tema foi excelente. Muito obrigado. Já serviu para a gente matar um pouquinho da saudade, né, desse tempo, né? Beijo para vocês e para a família. Obrigado, professor. Beijo, professor. Obrigado, professor. Um abraço. Beijo. Igualmente. Muito obrigado. Tchau.